de um agente transformador, né, um agente estratégico e transformador da cultura, né? E uma coisa que eu acho legal, eu posso falar, Yuri, sabe, que a empresa dele, eles entenderam que a credibilidade e confiança é a base para a sustentabilidade do mercado e para a lucratividade. Sim, então, com certeza. Então, esse movimento de implantar ISO 9001, de certificar ISO 9001, de certificar a norma, né, que a gente sabe que hoje existe, além da lei, existe a norma de gestão de compliance, que é a 37.301. Né? Então, eles têm também ela implementada. Então, eles sabem que essa credibilidade do mercado é o mais importante no momento. Claro, claro, porque senão, né, como é que vão procurar fazer? É importantíssimo. E, Renata... Deixa eu aproveitar o gancho da Renata, que a Renata falou do fator humano, né? Sim. Dos recursos humanos. Né? A gente falou dele quando está recebendo esse papel, a importância da empresa ter isso na cultura, como comentou o Yuri, o fato de estar envolvendo os gestores principais, né, a direção da empresa, e considerando o lado de lá, como você percebe, né, que vocês participaram aí, estão participando de uma implementação, de uma manutenção do processo de compliance, qual é o erro, vou dizer o erro, a dificuldade de percepção que pode ser mais comum, né, que os funcionários têm em relação ao compliance? Um dos desafios, você já falou, que o compliance não ficar no papel. Né? A gente quer fazer que ele seja na prática. Mas como vocês percebem, acho que essa pergunta pode ser até para os dois, ou para o da Renata, porque ela falou de RH, né? Qual é a percepção mais comum que as pessoas sentem sobre compliance? Vocês vão implementar um compliance. Como é que vocês percebem, né, que o empregado, os funcionários, ao ouvir essa colocação, se sentem? Como é que eles percebem? Percepção mesmo, né? Eu acho que tem uma questão do que o Yuri falou, do medo do novo. Mas eu acho importante a gente pensar o seguinte: qual o papel do compliance dentro da empresa? Se a gente entender bem, transmitir isso bem, eu acho, para os funcionários, fica mais fácil. Eu sempre parto do princípio que o conhecimento constrói a cultura. Né? Então, se a pessoa, quanto mais ela conhece do que vai ser feito, menos resistente ela é. A gente veio de uma época, no século passado, em que as consultorias chegavam na empresa e enfiavam os programas goela abaixo do empresário e dos funcionários, sem respeitar a cultura. Então, isso gerava um conflito muito grande, um medo muito grande. Hoje, as empresas de consultoria, eu acho, né, pelo menos é a minha visão, as empresas que trabalham bem, elas percebem essa importância de comunicar muito bem aos funcionários qual é a função do compliance dentro da empresa, qual é a função da implantação de uma norma, né? Então, o compliance, ele é a área que cuida do risco de conformidade, ele é a área que cuida do risco operacional, ele é a área que cuida do risco reputacional. Que é então, muito importante, bem, né? É muito importante. O que adianta eu fazer um código de ética e boa conduta, né, se o meu funcionário daqui a pouco está estapeando um gestor dentro de uma unidade? Entende? Então, é preciso, se eu conseguir gerir, né, esses 3 riscos, eu penso assim: o risco operacional, o risco reputacional e o risco de conformidade, eu estou minimizando o risco financeiro potencial. Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, veja bem, os funcionários, quando eles entendem isso, o que a gente está fazendo ali dentro, eu acho que as resistências, Josué, te respondendo, elas ficam muito menor. Né? Vão acontecer, porque faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que o desafio, além da resistência, é esse desafio de compartilhar o conhecimento, né, para que ele possa minimamente ser absorvido pelas partes e possa ser efetivado nas organizações. E foi esse o caminho, Yuri, lá? Foi.
E como foi isso lá no dia a dia, né? É. Renato trouxe um ponto que eu acho importantíssimo, que assim, quanto mais a gente conseguir trazer conhecimento para todos, mais o receio vai ficando de lado, né? Sim. Mais o desmistificar, né? A necessidade de desmistificar muitas coisas, né? Construída ali de forma estrutural, como a Renata trouxe, lá atrás, quando era implementado de formas muitas vezes abruptas, né, nas empresas. Sim. E aí eu percebo claramente que, principalmente quando a gente começou a olhar com mais carinho para a necessidade de melhorar essa comunicação interna com os colaboradores, sobre a norma, sobre tudo, trazendo a Renata para poder nos dar esse auxílio, né, essa consultoria tão colaborativa, é muito fácil perceber no dia a dia que essa desmistificação vem acontecendo e de forma mais natural possível a gente vem conseguindo implementar, né? Conforme eu falei, eu entendo que é de forma gradativa o amadurecimento da norma dentro da nossa empresa e, sem dúvida alguma, o processo de trazer conhecimento vem ajudado bastante a gente. Aliás, quero até aproveitar e pedir licença para também agradecer ao nosso senhor presidente por ter sido generoso em nos possibilitar de estar aqui falando um pouco mais sobre a nossa experiência na EcoRio. Se ele quiser vir, a gente também aceita ele aqui, viu? Aqui divulgando, né? A gente vai ter o máximo prazer de atendê-lo aqui. A gente traz a Renata e traz ele da próxima vez. Eu tenho certeza que ele vai ter um prazer muito grande de estar aqui com você. Obrigada. Trazer informação, né? Inclusive porque, além de ser uma prática relativamente nova, quando a gente fala relativamente nova, né? São coisas que aconteceram no virada do século para cá, 20 anos em história é quase nada, né? Isso não é nada, mas é quase nada em história. 20 anos foi ontem, né? Quando nós nos referimos à história. Então, nós sabemos que são práticas importantes, práticas novas, que estão fazendo mudanças de hábito, que estão movimentando até a nossa forma de pensar, não só dentro da organização, mas como população. Nós temos essa virada de século e também depois da pandemia, fazendo reflexões mais profundas, né, sobre a nossa pessoa, sobre o ser humano. E, obviamente, esse ser humano está na rua, está em casa e está também nas organizações, é óbvio, né, trabalhando lá. E a gente está sofrendo o sofrimento no sentido de que há uma mudança, e toda mudança dá medo, a gente sabe disso, né? A gente fica, meu Deus, mas não era assim, agora é assim, por que está fazendo isso, por que não está? Porque são hábitos novos que nós estamos assim, adquirindo no nosso dia a dia. Então, esse profissional, que nós estamos conversando sobre isso. Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.